E temos mais uma vez no ranking de séries que tiveram um final que desagradou todo mundo, The Boys. Que antes a gente teve aí Game of Thrones, The Umbrella Academy. O The Umbrella Academy foi sofrido, viu? Eu assisti aquilo e aquele final foi assim, foi... Quando eu assisti eu falei, não é possível umas coisas dessa. Eu fiquei incrédulo, foi horrível mesmo. E muitas reclamações agora estão tendo sobre esse final de série de The Boys, né? Algumas pessoas estão falando que preferiam os finais do quadrinho, e é entendível. Outras estão falando que preferiram da série, e outras estão falando que odiaram os dois. Alguns falaram que a série sempre foi ruim. Mas então vamos focar aqui no tema do vídeo primeiro, que é o grande vilão de The Boys, que não é o Capitão Pátria. Eu acho que já dá pra perceber isso, né? Querendo ou não, não é que o Capitão Pátria não seja um super vilão. Obviamente que ele se encaixa ali no escopo, né? Com todas as ações questionáveis que ele teve. Mas acho que o estopim, acho que aquilo que manipula todo mundo, a parte realmente ruim do negócio é a VOT. Ela criou o Capitão Pátria como um produto, ela criou ele como um experimento corporativo. Psicopatia que surgiu nesse personagem é inteiramente culpa da VOT. Ela criou ele sem um carinho materno, ela criou ele sem afeto, ela criou ele num sistema onde ele dependa o tempo todo de uma aprovação. Isso fez com que ele, apesar de ser ali como é que eu posso dizer? Ser quase uma divindade, ele é também, tem o emocional de uma criança. Ele é tratado como um cara de 30 anos como se fosse uma criança, sendo que as coisas ali já não são bem assim. O público inicialmente aceitou o personagem do Capitão Pátria por dois motivos, vários motivos na verdade, mas os dois lados que assistiram The Boys, eles aceitaram por motivos diferentes. A galera ali mais complicadinha, sabe? Eles aceitaram o Capitão Pátria porque conseguiam se enxergar nele. Enquanto uma outra galera entendeu qual era a questão do Capitão Pátria, entendeu o que era meio que o personagem, qual era o que ele satirizava, o que ele criticava. Toda obra tem algum cunho político. Você pode falar que a sua obra favorita não entra nessa parte, mas ela entra de alguma forma. O ser humano, ele não consegue escapar dessa coisa de fazer uma crítica, seja uma crítica correta ou uma crítica totalmente errada. Raramente você vai encontrar alguma obra aí que seja só aloprada por ser mesmo. E The Boys, eles fez sim muitas críticas, tá? Com relação ao Capitão Pátria, o personagem em si, a gente já sabe, mas ele também fez aquela crítica sobre o patriotismo usado como marketing, que é uma coisa muito comum atualmente, ainda mais, né? Chegando a época de eleição. A manipulação midiática que rolou o tempo todo ali nas temporadas anteriores, na temporada da Tempesta também. A idolatria política, porque muitas pessoas enxergam basicamente como se fosse a sua religião. Essa parte de The Boys foi muito interessante. A música também do Ó Pai eu achei muito legal. A música tem um ritmo muito contagiante para ficar na cabeça. Ele também vai criticar a radicalização das coisas, porque algumas coisas ali são realmente demais. Entre várias outras coisas que acabam acontecendo na série. E isso começou de uma maneira muito sutil. E como eu falei que a obra reflete todo esse espectro político, geralmente ela vai refletir o espectro político do qual ela originou, do país onde ela originou. Então, The Boys obviamente representa um pouquinho assim, meio que a situação social dos Estados Unidos, no caso da América do Norte, por assim dizer, aonde aconteceram muitos problemas, aonde tá tendo uma questões políticas complicadas, sensíveis também. E aí é onde entra a VOT, uma empresa que cria um produto que não tinha necessidade, porque você realmente não precisa de super-heróis naquele mundo, e depois você cria algo que precise usar esses super-heróis. Então você cria um outro problema. E aí também é onde o Capitão Pátria foi esperto de criar os super-vilões. Isso no começo da série, ok? Tudo para a VOT vai girar em torno de números, vai girar em torno do lucro que ela consegue obter. Afinal, ela é uma empresa. Então, todos os experimentos que ela acabou fazendo ali, o Capitão Pátria, Soldier Boy, todos os supers no geral, eles são vistos como uma mercadoria. A VOT não se importa em eliminar pessoas, em fazer ali a conta de quanto eu vou lucrar aqui se eu deixar isso aqui acontecer. E a série, ela fazia essas críticas no começo de uma forma muito sutil, por assim dizer, de uma forma mais calma, um ritmo menos aloprado, por assim dizer, e não foi o que aconteceu agora nesse final de temporada, porque é como se tivessem feito a escolha de radicalizar mais. Eu não sei nem se dá pra usar essa palavra, mas tiveram a escolha de alongar mais isso, sabe? De deixar mais escancarado. Acho que talvez essa seja a melhor palavra pra colocar aqui.
Antes os personagens já eram uma sátira, só que agora os personagens literalmente se tornaram aquilo que eles se satirizavam, entende? Eu acho que esse foi também um dos pontos que fez toda a série de The Boys meio que acabar tendo essa recepção negativa no final, porque a galera não queria que, acho que isso tivesse acontecido, que os personagens tivessem se tornado literalmente a sátira do que eles são. E óbvio que também a série não foi totalmente boa nesse final. Parece que algumas coisas foram corridas demais, outras coisas foram simplesmente jogadas ali. Parece que realmente estavam economizando em algumas coisas ou queriam simplesmente acabar a série muito rápido. Alguns pontos do roteiro realmente precisavam de uma revisão um pouquinho maior. E mesmo que The Boys tivesse colocado o final dos quadrinhos, ele não iria agradar todo mundo. Porque nos quadrinhos, a questão ela é também bem estranha, tá? Não é só o Billy Bruto que vai de base. Além do que, eu ainda preferia o Noir clone do Capitão Pátria. Eu acho que seria bem mais interessante mostrando ali algumas outras coisas também. E acho que a crítica final que fica da série é que o Capitão Pátria, ele não é o verdadeiro terror de The Boys. O verdadeiro terror de The Boys é perceber que ele foi criado por uma sociedade que aplaude e recompensa exatamente o tipo de comportamento que o segundo grande vilão da série tem. Porque o primeiro vilão é a Vought, pelo menos na minha opinião. Ela que criou tudo isso, ela que armou tudo isso, ela que dá um empurrão para as coisas acontecerem. E de certa forma também, todo mundo ali é um pouquinho culpado de tudo isso. No mais, esse foi o vídeo de hoje. Deixa a sua opinião nos comentários, o que você achou do final da série, como você gostaria que ela tivesse terminado. Eu gostaria muito de ver outros pontos de vista. No mais é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e até a próxima.